Olá, vamos conversar hoje sobre gestão de projetos. Vamos conhecer fundamentos e alguns vocabulários. Geralmente tem muita confusão nas organizações entre processos e projetos. Processos, a gestão de processos é a gestão de conjuntos de atividades que acontecem normalmente de forma rotineira nas organizações. Então, é algo que se repete na organização. A gestão desses processos buscam sempre trazer uma melhoria contínua neles, para reduzir custo, reduzir tempo, reduzir esforço, etc. E é essa repetição que cria valor para a organização. Então, por exemplo, em um hospital, a atuação de médicos e enfermeiros, aquela rotina do dia a dia, é que cria valor para a organização. Agora, projetos sempre trazem algo de novo para a organização. Pode ser um novo sistema de informação, pode ser uma nova unidade, pode ser um novo produto. A implantação desse projeto, ou seja, a colocação na organização desse algo novo, é sempre temporário. Ou seja, ele tem início, tem meio e tem fim. Então, um projeto não pode durar a vida inteira. Ele deve ter um começo muito bem estipulado e, de preferência, um fim também estipulado. E a gente vai ver que é essa dificuldade de planejar início e fim que causa grandes problemas na área de projetos. E para a organização, a geração desse projeto, a execução desse projeto é que gera valor para ela. Então, um novo sistema, um novo produto, uma nova unidade, a festa de fim de ano para funcionários, cada um desses itens gera, de alguma forma, um novo valor para a organização. Então, não pode confundir processos e projetos, são coisas bem distintas, são bem diferentes. Vamos ver algum vocabulário na área de projetos. O primeiro, claro, é o próprio projeto. Como é que eu defino projeto? O PMI, Project Management Institute, criou um livro de boas práticas chamado PMBOK, que define projeto como algo temporário, algo que gera um produto ou serviço único e algo que é progressivo, ou seja, é realizado em fases. Então, se você faz se você executa algo na sua empresa que tem essas três características, ela provavelmente é um projeto. Além disso, existe, além do PMI, além do PMBOK, existe uma outra instituição que criou uma metodologia muito semelhante à do PMBOK, mas uma metodologia chamada PRINCE2. Essa metodologia PRINCE2 é britânica e inclui dentro dessa definição de projeto algo muito interessante. O PRINCE2 fala que, além dessas características, um projeto tem por base um business case. Um business case a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes lá na frente, mas um business case é um estudo de viabilidade de um projeto. É como se fosse um instrumento de validação de um projeto antes de ele começar. Então, eu avalio se a ideia é útil, se eu consigo ter recursos financeiros, se eu consigo ter tempo e se eu vou trazer algum retorno para a organização. Então, o PMBOK não fala nada claramente de business case, mas o PRINCE2 traz esse item que é muito importante, é muito relevante para uma boa prática de projeto no dia a dia. Segundo o vocabulário, a segunda parte do vocabulário diz respeito ao quando você tem mais de um projeto na organização. Uma organização pequena, média ou grande, geralmente tem mais de um projeto funcionando ao mesmo tempo. Você pode ter uma startup que está começando na garagem a desenvolver produtos e serviços. Tenha certeza que você tem pelo menos 2 projetos em andamento. Quando você tem numa organização 2 projetos que não estão diretamente relacionados, ou seja, eu posso falar da criação de um novo produto e a festa de fim de ano dos funcionários. Quando eu tenho esses 2 projetos, são 2 projetos da mesma organização, mas que não estão relacionados entre si, eu tenho um portfólio de projetos. Agora, quando eu tenho uma organização e nessa organização eu tenho mais de um projeto funcionando e esses projetos de alguma forma se combinam ou tem alguma intersecção entre eles, eu tenho um programa. O ideal de empresas que tenham portfólios e programas é que haja alguém olhando por esses programas de uma maneira mais geral, de uma maneira mais estratégica. Então, o que existe normalmente nas organizações é o gerente de projeto que olha para onde? Para o seu próprio projeto, que olha para o seu espaço. Agora,
é sempre importante, quando você tem vários projetos, devido ao aumento dessa complexidade para a organização, que você tenha alguém, por exemplo, vigiando se cronogramas não vão ser conflitantes, se duas instituições, se duas equipes, por exemplo, vão usar mesmos recursos numa mesma época, quem eu vou priorizar, ou seja, se eu tenho 10 projetos e eu tenho custo reduzido, se eu tenho recurso reduzido, quem é que eu vou colocar na frente dos outros? Então, tudo isso, essa visão mais estratégica de projetos, de conjunto de projetos existentes na empresa, deve ser feita por algum profissional, geralmente conhecido como diretor de programa ou diretor de portfólio de projetos. Um dado importante sobre projetos é que 84% deles na área de tecnologia de informação fracassam. Então, a cada 100 projetos de tecnologia, eu tenho 84 que não têm sucesso. E é claro que a pergunta é sempre, o que significa sucesso em projetos? Será que significa que eu não consigo entregar o projeto? Será que o que faz realmente de um projeto não ter sucesso? A gente chama de os 3 pilares de fracasso ou sucesso de um projeto, que são tempo, custo e qualidade. Tempo é óbvio, cronograma. Um projeto que atrasa ou se adianta demais, eu tenho aí uma falha dentro desse projeto. Então, se a pessoa prometeu entregar um projeto no dia 30 de novembro, já é 2 de janeiro do ano seguinte, e esse projeto não foi entregue, então eu tenho um fracasso, um projeto que fracassou, mesmo que eu consiga entregar o que eu entreguei no final, então eu acabo entregando o produto que eu prometi. Mas se eu atrasei, eu fracassei dentro do sucesso, do que seria um sucesso de projeto. O segundo, que é custo. Então, orçamentos que são estourados ou, às vezes, orçamentos que são pouco realizados. Então, se eu estimo, por exemplo, que um projeto vai custar R$100 mil e eu só gasto 60 mil, a priori essa diferença de 40 mil parece uma coisa boa. Só que você tem que lembrar que quando você pediu os 100 mil de orçamento, alguém provavelmente teve o esforço de priorizar esses 100 mil, pedir esse dinheiro para alguém. Então, o fato de você ter errado essa diferença de previsão e execução é que causa a falha de projeto. E, em terceiro lugar, qualidade. É entregar menos do que prometeu ou entregar o que você prometeu, só que com defeitos, com falhas, ou seja, fora de especificações técnicas e funcionais. O sucesso ou o fracasso de um projeto tem muita relação com a atuação do gerente de projeto, que é talvez o principal ator dentro do projeto, dentro da equipe. O gerente de projeto é responsável por coordenar tempo, recurso e qualidade, gerenciar pessoas, gerenciar recursos, gerenciar infraestruturas, para que você tenha um projeto, uma execução de sucesso de um projeto. Agora, temos outras pessoas também envolvidas num projeto, além do gerente de projeto e, claro, sua equipe, que o gerente de projeto tem que coordenar. E dependendo do tamanho do projeto, essas pessoas são inúmeras, estão muitas vezes espalhadas por toda a organização. O primeiro grupo dessas pessoas, muito importante para qualquer projeto, é formado pelos stakeholders. Os stakeholders são aqueles que vão influenciar o projeto ou vão ser influenciados por ele ou por seus resultados. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma obra em uma determinada organização e eu vou ter que realocar uma equipe, realocar às vezes um andar inteiro de um lado para o outro, é claro que essa equipe que está sendo realocada, ela sofre a influência do projeto durante a execução e também ela vai sofrer as consequências daquilo que será modificado no andar. Outro caso são às vezes clientes. Você pode criar um produto novo, por exemplo, e a criação deste produto pode mexer com o seu público-alvo. Então é importante pensar em alguns clientes como parte desse grupo dos stakeholders para o seu projeto. E é com eles que você vai conversar daqui a pouco, mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você vai ter que conversar com esses stakeholders, com esses grupos, para, por exemplo, buscar quais são os requerimentos fundamentais para cada uma das partes dos seus projetos. O segundo grupo são os Key Users. Key Users são, como o próprio nome em inglês fala, usuários-chave. Geralmente essas pessoas fazem a ponte entre a equipe de projetos e a área,
usuária, a área cliente que solicitou um determinado projeto. Então, por exemplo, se você está implantando um novo sistema de informação para a área de RH, provavelmente você vai ter que conversar com profissionais de recursos humanos da organização e alguns deles serão parte da equipe de projeto durante a execução desse projeto. Então são eles que vão fazer o desenho, por exemplo, de telas da solução que vai ser implantada para a área de sistemas de informação e que também vão validar depois se aquilo que foi requerido está correto. Os sponsors são os patrocinadores. E quando eu falo de patrocínio em projetos, eu não estou falando só de dinheiro. Você pode, por exemplo, precisar de um sponsor para garantir politicamente que o seu projeto vai ter visibilidade, que vai ter até o recurso financeiro, às vezes a política vai vir antes do recurso financeiro. Então, não pense no sponsor apenas como alguém que vai te trazer dinheiro, mas que também pode trazer validação, influência política, etc. Agora que já vimos alguns conceitos básicos e os atores de um projeto, vamos falar um pouquinho sobre as fases desse projeto. Por mais que haja várias metodologias diferentes, ágil, tradicional, Scrum, Prince 2, etc., todo projeto tem uma fase de iniciação. Essa fase de iniciação traz o problema da organização, então qual é o problema que aquele projeto vai ter que resolver. E é claro que, analisando a solução que está sendo proposta pelo projeto, eu avalio, então, a viabilidade financeira, de tempo, de recursos, de priorização que eu devo ter dentro da organização para executar esse projeto. Essa fase de iniciação, então, ela faz essa avaliação, esse pré-projeto, essa avaliação da viabilidade do projeto, e essa fase termina com a aprovação do projeto e o marco inicial, start, realmente, do projeto. Então você já, nesse período, quando você começa o projeto, você já tem equipe preparada, infraestrutura, recursos alocados, então é realmente para dar início, fazer realmente, aí para usar um termo em inglês muito comum, fazer o kick-off, o pontapé inicial do projeto. Assim que esse projeto se inicia, entra a fase de planejamento. A fase de planejamento diz o que entregar, o que nós vamos entregar, a gente vai falar depois de escopo de projeto, então quais são os itens que o projeto tem que entregar, seus prazos e custos e quem são as pessoas, como é que elas vão atuar dentro do projeto. Depois do planejamento vem a execução. Na execução, claro, a execução é variada de acordo com o tipo de projeto. Então, a construção de um prédio é diferente da implantação de um sistema de informação, que é diferente da organização de uma festa de formatura. Então, claro que cada projeto vai ter um perfil de execução, uma lista de tarefas de execução diferente, que já foi prevista, que já foi planejada na fase de planejamento. Esse dia a dia de projeto é muito complexo, porque um gerente de projeto tem que lidar com pessoas, custos, recursos, às vezes, muitas vezes, na verdade, atraso, falta de grana, ou seja, esse dia a dia de projeto é muito complexo, é muito trabalhoso para o gestor de projeto, porque durante essa execução, durante todos esses dias, o gerente de projeto tem que fazer o controle dessas atividades. Então, ele tem que verificar se as tarefas estão sendo feitas, se as coisas estão sendo entregues com a qualidade esperada e, é claro, tem que ficar de olho em prazo e custo. Então, esse ciclo interno de um projeto de planejamento, execução e controle é o que faz realmente o dia a dia de trabalho do gestor de projeto. E são justamente esses 3 itens que são a diferença principal entre 2 tipos de projeto, 2 metodologias de projeto muito conhecidas, que são a ágil e a tradicional. Nós vamos falar disso no segundo vídeo. Após esses ciclos, ou seja, quando o projeto já vai sendo entregue, vai chegar uma hora que o projeto acaba e chega a fase de fechamento. Essa fase de fechamento tem 2 pontos. O primeiro é o chamado sign-off. Esse sign-off é quando o cliente assina atestando que o projeto foi entregue dentro do esperado, pelo menos dentro da especificação esperada e prevista em contrato, em planejamento, etc.
Então, na verdade, é o sign-off que realmente atesta que o projeto acabou, pelo menos sob o ponto de vista da relação entre fornecedor e cliente. Agora, há uma outra área de fechamento de projetos que é muito comum na área de consultoria. O fechamento de projeto ainda dá um certo trabalho para o gestor, porque é nessa hora que ele avalia o quanto ele errou ou acertou durante o projeto. E como é que ele faz isso? Avaliando o que ele planejou desde o início do planejamento até o final da execução. Então, quanto maior a distância entre o prometido e o executado, pior para o gestor de projeto. Mas é nessa hora que ele vê não só a distância, não só essa diferença, mas o que aconteceu para que houvesse essa diferença. Às vezes não é culpa dele, às vezes pode ser responsabilidade dele, mas não foi causado por ele. Um exemplo clássico são projetos em que há muitas mudanças. Algumas mudanças o gestor do projeto não consegue controlar, porque pode ser solicitado pelo cliente, pode ter sido porque alguma legislação se modificou ao longo do projeto. Então são coisas às vezes que ele não consegue controlar e que acabam, claro, influenciando em escopo, tamanho do escopo, tempo e custo. Então, essa parte de fechamento é muito importante para que o gestor do projeto e, às vezes, e aí no caso, empresas de consultoria, acabem vendo onde erraram e acabem aprendendo com seus próprios erros. Bom, falamos sobre os fundamentos da gestão de projetos. Falamos sobre vocabulário, fases e atores num projeto. No próximo vídeo, conversaremos um pouquinho sobre as duas principais metodologias de projetos que rolam hoje nas organizações, que são a tradicional e a ágil. Até a próxima!